Gente, mais um episódio do TagawaCast. Ele é o 48º episódio. Nossa, eu lembro como se fosse ontem, quando eu comecei esse movimento. Você sabe, o TagawaCast sempre traz aqui uma história de sucesso, mas o mais importante é o que essa informação que vai ser trocada aqui no podcast pode te ajudar na sua vida, na vida da sua empresa, na tua evolução. E hoje eu recebo aqui Magno Maciel. Atualmente ele é cofundador e CTO da Serafim. Olha que interessante, uma das maiores fintechs de finanças pessoais do Brasil. E vem de uma carreira empreendedora focada em inovação e tecnologia. Claro que vocês adoram o tema de inteligência artificial, nós vamos debater muito sobre esse assunto. E destaca-se na sua participação como integrante da Research Group da OpenAI, tá certo? OpenAI, board member da Thermofy, Health Tech de AI da termografia clínica presente em 26 países. Tá certo o que eu estou falando aqui, cara? E além de ser professor do primeiro MBA de Inteligência Artificial para Negócios do Brasil na Faculdade Exame. E também professor de Inteligência Artificial no Adapta.org. Foi sócio fundador da GFI, Holding S.A. e da GSS Carbono e Bioinovação. Formado em Engenharia Elétrica, possui especializações nas áreas de Project Finance, Programação, Cibersegurança e Governança Corporativa. Rapaz, tu não é fraco não, hein? Quanta história, né? O currículo diz, vamos ver. Magno, muito obrigado. Valeu, Ale. Obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui. É um assunto muito importante, que é a evolução da inteligência artificial. E nos bastidores estava debatendo aqui um pouquinho sobre, claro, o mercado imobiliário. Vocês sabem que a gente fala muito sobre o mercado imobiliário. E o Magno passou por uma experiência, né, de um corretor, de um imóvel de 9 milhões de reais, que, a partir do momento que ele enviou, né, uma mensagem, foi isso, e aí veio uma mensagem dele ofertando para você um determinado produto e você viu que a informação era totalmente desencontrada e que ele não conseguia passar a mensagem como deveria de um empreendimento de 9 milhões de reais, né? Foi assim a experiência? Foi assim. Bom, eu falo que à medida que a gente vai se envolvendo com o tema, parece que a gente só vê isso ao nosso redor. Sim, verdade, né? É, que nem quando você tá para comprar um carro, você só vê ele na rua. E invariavelmente eu tô com esse vício, eu confesso, da gente ficar olhando situações que envolvem principalmente relacionamento ali com o lead, com o cliente, e tentar entender como aquilo poderia ser, de uma certa forma, potencializado com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, não dá para a gente ignorar o que está acontecendo, né? Sim, então, a gente tem hoje ferramentas de acesso público, algumas delas até gratuitas. Então, você pega um ChatGPT que o mundo inteiro está usando, só que ao mesmo tempo em que a gente tem uma ferramenta tão poderosa, gratuita, super útil, a gente vê situações onde aquilo, né, não está sendo usado e está tendo uma experiência, às vezes, sofrível, né, por conta disso. Então, esse episódio que eu comentei com você aqui nos bastidores me chamou muito a atenção. Então, uma pessoa ali que entrou em contato comigo, não que eu estivesse à procura às 10 horas da noite de um imóvel de 9 milhões de reais, mas, enfim, acabou chegando para mim. Certo. Mas na minha interpretação ali, na figura de lead, né, eu sendo o alvo da prospecção, toda a estratégia de abordagem, a comunicação, um texto assim, muito mal escrito, construído, mal construído. Né, sinceramente, eu tive até um pouco de dificuldade para entender ali um pouco do que ela estava propondo. E claro, na melhor das intenções, eu respondi e tudo mais, mas aí você percebe, puxa, essa indústria, e assim como várias outras, mas a gente está falando de uma indústria muito relacionada à comunicação, a uma boa abordagem. E aí, com 15 segundos, você pegar aquela mensagem e fazer um tratamento dela com um ChatGPT, uma ferramenta universal, né? Que tá democratizado, você tem um salto de qualidade, você exponencializa ali a eficiência dessa abordagem. E é isso que eu tenho, de uma certa forma, tentado levar adiante. Assim, a gente democratizar o acesso a essa tecnologia, dado que agora ela saiu do laboratório e se tornou acessível para qualquer um, está no nosso bolso, e levar isso para o mercado profissional, trazer e desmistificar um pouco isso, né? Assim, tirar também esse estigma de que será que faz sentido eu utilizar? Será que um dia só o fato de eu estar utilizando ela vai me substituir? Então, acho que são coisas que a gente precisa, de uma certa forma, quebrar. Sim, verdade. Eu acho assim, né? Claro que quando vem o ChatGPT e as pessoas começam a entrar em parafuso, porque ela vai ser substituída, como aconteceram diversas evoluções que aconteceram, não só na tecnologia, mas também na parte industrial. Mas eu acho que um ponto importante é que, assim, a parte intuitiva, a parte de alma, será sempre preservada, porque nós estamos falando de ser humano. Mas o que a inteligência artificial pode facilitar a sua vida, que eu acho que é o ponto principal.
Porque hoje a gente faz algumas ações que são, entre aspas, por repetição e mecânicas que a gente pode deixar de fazer. Então, essa é a primeira parte. E a gente não sente saudade dela. Não sente saudade, cara. Costumo dizer que quem saiu do carro manual para o carro automático, você tem saudade do manual? Talvez em algumas situações sim, mas... Uma coisa de paixão, de coleção, tá tudo certo. Certamente quando você está no trânsito ali, você não tendo que pensar nisso e aquilo sendo automatizado pela máquina de uma forma muito melhor. O carro automático não morre na ladeira. Sim. Então, assim, a máquina está ali para te ajudar com o recurso e a gente se acostuma com isso. Né? Isso é uma conveniência difícil de não ter mais. E quando a gente fala do setor imobiliário, o que eu percebo? Eu percebo um conservadorismo muito intenso, porque quando a gente fala de engenheiro, você é formado em engenharia, né? Você entende que o processo ele precisa acontecer de uma maneira linear, racional e sempre balizado em dados, né? Então, existe uma necessidade latente em conseguir evoluir com esses dados. Mas, por outro lado, eu vejo que as incorporadoras, as construtoras, elas são tão conservadoras que muitas vezes elas acabam não acreditando rapidamente em determinadas ferramentas. Por que eu te digo isso? Eu atuo muito no mercado imobiliário e eu tenho muito contato com corretores, e eu percebo que a evolução dessa área de vendas, principalmente na corretagem, ela é muito lenta. Claro que houve uma evolução, nós tivemos aí alguns influenciadores que puxaram um pouquinho essa onda, né, de mudar a maneira de apresentar os projetos, mas isso tudo tem a ver muito com o entendimento da determinada plataforma, mas não sobre o uso da informação que você tem disponível e que você pode usar essa informação para conseguir organizar a cabeça de um possível cliente da compra do imóvel à tomada de decisão. Por quê? Entra, claro, a empatia, entra a conexão, que é uma coisa do ser humano, mas tem uma jornada importante dentro desse processo que ela pode ser feita pela inteligência artificial. Tá certo minha definição? Perfeito. E eu sinto isso muito na prática no meu dia a dia. Então, na minha função na Serafim, onde eu cuido da área de tecnologia, a Serafim é uma empresa de finanças pessoais. Certo. E acho que falar de dinheiro talvez seja um dos maiores estigmas, né? Assim, ainda mais, acho que no Brasil a gente tem muito esse preconceito. A gente não fala com dinheiro muitas vezes nem com quem a gente mora. Né? Sim. Então, nós temos esse desafio de quebrar essa barreira do indivíduo. Essa crença, né, que existe sobre e ao mesmo tempo, né, quando a gente tem lá no nosso time planejadores financeiros, onde esse profissional está sentado com uma família ajudando a entender toda a situação de dinheiro daquela pessoa, quando você traz essa questão da ferramenta de inteligência artificial, vem muito essa preocupação. Puxa, mas espera aí, até onde isso vai substituir? Até onde isso vai entrar no meu lugar? E claramente não vai, pelo menos essa visão que a gente tem. Isso aqui é uma ferramenta que vai te potencializar. Então, a gente vê na prática que aquele planejador, que assim como um médico precisa entender de cabo a rabo aquele indivíduo, como é que você faz isso com qualidade e escala? É meio que difícil você equilibrar essas duas coisas. Perfeito. Então, se você quer atender 200, 300, 400 clientes simultaneamente, assim, eu não vejo uma forma que você faça isso sem algum recurso inteligente para te ajudar. Perfeito. Então, e eleva demais a sua margem de erro, né, cara? Né? Total. A provocação que eu tenho feito é assim, se você, por exemplo, é um planejador financeiro e para quem está ouvindo a gente, entenda que isso poderia ser para qualquer outra profissão. Pode ser o corretor, pode ser um consultor geral de projetos, um contador, enfim. Se você vai atender um cliente daqui 10 minutos e você mal e mal lembra da história dele, você não tem ali todo um histórico na cabeça, eventualmente acho que você nem entra na reunião, porque você não está preparado, você não tem ali suporte para isso. A gente está testando recentemente agora lá na Serafim um recurso que ajuda o planejador a captar a essência daquele cliente de uma forma muito rápida. Então imagina eu falar que daqui 10 minutos eu preciso te atender e assim como médico eu posso puxar o seu prontuário, eu trago todo um histórico, eu coleto centenas de dados sobre você, só que de uma forma resumida. Então a beleza das ferramentas que a gente possui hoje em dia ao nosso acesso, né, essa tal da IA generativa, os modelos de linguagem, eles sabem falar. Então, eles te contam alguma coisa. Então, se eu pedir para ele me contar a história daquele cliente de uma forma resumida, me trazendo quais são os aspectos importantes para ele, aquilo vai vir para mim. Então,
só dando esse exemplo, acho que já dá para sentir um pouco de como que isso daqui me potencializa como profissional. Né? É interessante você falar dessa questão médica, porque assim, minha esposa é médica, sempre convivi muito com médicos, minha esposa é da medicina integrativa também. E o que acontece? É muito interessante, porque no início do processo da medicina, no qual existia um médico de família, que você, o seu irmão, a tua família frequentava aquele determinado médico, ele tinha uma coisa chamada histórico. Ele tinha uma coisa chamada prontuário preenchido com dados importantes sobre a sua existência. Sim. Desde o pezinho, né, do primeiro dia que você nasceu, até você atingir a fase adulta, existia uma construção de histórico. Aí o que acontece? Aquele médico que atendia a família morreu e esse dado se perdeu. Sim. Aí, durante o decorrer da sua fase adulta, você vai para diversos especialistas que ele só entende uma parte do seu problema e ele tenta fechar um diagnóstico. Perfeito. E o problema é que ele faz esse movimento, ele não está tratando a causa, ele está tratando a situação. Então, se ele trata a situação, beleza, você está com dor de cabeça. Beleza, dor de cabeça pode estar relacionado ao seu estômago, pode estar relacionado a diversos fatores que o especialista não está enxergando. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela vai poder trazer uma possibilidade muito grande para a gente ter uma vida mais longeva. Perfeito. Então, o que me intriga, puxamos aqui para a área médica, mas que é uma área que vai mexer com as pessoas que estão assistindo, né? Fala, cara, você não tem seu histórico. Não, e quando a gente fala de... Bom, vamos começar a combinar tecnologias, boa, né? Boa. A gente fala de inteligência artificial e você puxou um tema legal que é a parte de dados. E dá para fazer vários paralelos aqui. Então, imagina que, por exemplo, no mundo financeiro você tem o Open Finance. Então, para quem não sabe, o Open Finance é essa arquitetura que existe hoje no nosso mercado nacional, onde você consegue trafegar a informação de uma instituição para outra. Então, né? poxa, eu tenho conta no banco A, agora o banco B vai me conhecer através do que eu posso captar. Só que essa premissa de que os dados eles são cambiáveis, eles não são da instituição, eles não são da construtora, eles não são do hospital, ou seja, eles são do titular do dado, que é você. Perfeito. O dado é seu. Então, já que o dado é seu, você eventualmente vai poder transportá-lo para todo lugar. Então, imagina que interessante uma construtora, uma incorporadora, alguém que está atuando ali, por exemplo, com um projeto imobiliário, ele poder te conhecer, ele entender o seu histórico financeiro, o seu histórico de consumo, os seus padrões. Cara, isso aqui me traz uma assertividade muito grande. Uma riqueza de identificação. Eu falo que só o dado financeiro, né? A gente que está lá vendo isso aos milhares, o seu histórico financeiro fala muito sobre você. Sim. Né? Então, o seu padrão de consumo, sua renda, suas despesas, a forma como você aloca isso, os seus projetos. Então, isso daqui é o tipo de informação assim, que vale ouro para muita gente. Né? E, claro, sempre sob consentimento de quem é o dono da informação. Mas, poxa, se eu estou sentado na sua frente interessado em adquirir um imóvel da sua construtora, eu estou interessado que você me conheça, não só para você me fazer uma oferta melhor, para a gente negociar melhor aqui, enfim. Então, as pessoas vão cada vez mais entender o quão importante é você ser o portador dos seus dados e você começar a exigir isso em todo o ecossistema. Certo. E do outro lado, você vai começar a ter muita captura de informação. Aí vem o desafio de, e como é que eu trato tudo isso? Sim, e aonde que está a dificuldade no Brasil? Porque assim, nos Estados Unidos, você já tem o seu score. Exato. E naturalmente você já sabe os financiamentos que cabem dentro do teu potencial de compra de um determinado imóvel ou de um determinado carro. Tudo isso já está conectado, né? E aí no Brasil, poxa, eu vejo que o processo, que eu acho um processo tão burocrático de buscar um financiamento, né? De uma aprovação de crédito. E é sempre uma surpresa, né? Porque nem você sabe como você está sendo visto pelo mercado. Não é, cara? Então, isso, eu acho que a inteligência artificial, de alguma maneira, ela pode auxiliar isso. Mas quais são os obstáculos que você enxerga para que, de repente, uma solução de inteligência artificial ajude? Vamos supor, eu estou aqui no auge dos meus 50 anos, comprei já, né, diversos imóveis durante toda a minha vida, eu não tenho um corretor que conseguiu acompanhar o meu processo evolutivo. Entende? Então, se tivesse uma maneira de conseguir consolidar essas informações, esse acompanhamento da minha jornada, porque o que acontece? Né? Essa minha jornada começou, meu primeiro imóvel eu comprei com 28 anos. Né? Então,
De 28 para 50, né? Nós estamos falando de 22 anos que eu fui evoluindo, obviamente, né, financeiramente, só que não tive ninguém capaz de me acompanhar. E aí acho que esse é um bom ponto ali. E acho que respondendo a sua pergunta, se eu tivesse que escolher um tema assim para falar, esse aqui, na hora que virar, a coisa inteira virou, é cultural. E é cultural no ambiente profissional, no ambiente das empresas, de quem está ali te atendendo. Que louco, você acha que é cultural, tua visão? Eu acho que sim. Porque, e aí, por que eu acho que é cultural? Eu vou fazer um paralelo com uma coisa que eu gosto muito, que é andar de bicicleta. Certo. Então, eu gosto muito de mountain bike, enfim. E o que para alguém que gosta de bicicleta, o que me convence, por exemplo, a comprar um equipamento novo? Certo. Cara, é eu olhar para o lado e ver alguém que está com uma bicicleta muito melhor do que a minha, eventualmente tem um preparo físico semelhante ao meu, mas que sobe uma ladeira 2 vezes mais rápido. Né? Fala, poxa, como é que essa pessoa consegue ter uma performance tão superior à minha? Poxa, ele tem algum recurso que eu não tenho. Certo. E aquilo me deixa curioso para saber, poxa, me fala aí como é que é isso, qual a diferença de peso, de performance, enfim. Então, essa analogia, acho que ela vale muito para o ecossistema de trabalho profissional, de negócios. Ou seja, vou pegar o exemplo que você deu. Aquele corretor que começa a utilizar essas ferramentas, então, culturalmente, ele já adotou isso na sua prática profissional, ele é o cara que sobe a ladeira 2 vezes mais rápido. E quem está do lado dele começar a ver isso, fala, pô, peraí, eu preciso também entender qual que é a bicicleta que ele está usando que eu não uso. Então, qual que é o recurso que ele tem que eu não estou utilizando. Então, acho que essa mudança cultural ela vai muito pelo movimento que o mercado vai começar a ter. Assim, o que eu tenho visto e sentido na prática, isso vale para, de novo, setor financeiro, mercado imobiliário, mercado de saúde. Você vai começar a ter uma elevação no padrão de entrega que, se você não incorporar aquilo no seu negócio, você ficou para trás. Então, assim, acho que essa mudança cultural ela vai ser muito concorrencial. Assim, sabe? E como acontece isso? Porque, exemplo, né? Aqui nos bastidores também estava falando um pouquinho sobre como que a inteligência artificial, através de dados que existem já dentro de uma empresa, de uma determinada incorporação, qualquer instituição, e ela tem informações e dados em PDF, em vídeos, em conteúdos de um histórico de 20, 30, 40, 50 anos, né, de empresa, que aquele dado, de alguma maneira, ele é subaproveitado. Tá certo minha análise? Perfeito. Por quê? Porque, vamos supor, tá na minha gestão e aí vai sendo construído todo um histórico e aí muda a gestão. Um novo gestor vai chegar na empresa e vai começar a partir com o aprendizado que ele tem do storytelling da vida dele lá fora, traz aqui para dentro, ele vai olhar um pouco do que foi construído, né, da mudança da gestão, mas que ele vem com um monte de input novo, só que muitas vezes ele só absorveu 10% de tudo que foi construído no decorrer de uma história muito grande. Então, se perde muita informação, né? Total. E assim, boa parte do valor de algumas empresas tem a ver com a sua propriedade intelectual. Certo. É o seu know-how. Então, o mercado imobiliário é muito isso, né? Assim, o conhecimento que você adquiriu de inteligência de mercado, de estratégia, de direcionamento, enfim. Aquisição de terreno, né? Tipo de projeto desenvolver. Cara, Só que isso, às vezes, aí você pode me corrigir, você que é especialista no tema, às vezes isso está literalmente na cabeça de poucos. Então, a dificuldade que muitas empresas possuem em tangibilizar isso lá na ponta, lá no indivíduo que está se relacionando com o lead, que está conversando com o cliente, essa ponte, quando ela não existe, quando você não tem um canal efetivo para transformar esse conhecimento em, de fato, instrumento ali na ponta, ele não vale muita coisa, né? Ele se perde. É o que você falou do médico que faleceu e não deu segmento. E perdeu toda a informação, né, do que estava ali construído. Né? Então, uma coisa que é muito legal hoje em dia, assim, a gente está num momento assim, super oportuno para as empresas começarem a adotar isso de uma forma acessível, fácil. Então, você poder treinar um chat GPT com as suas informações. Então, toda aquela experiência quase mágica, né? Assim, a experiência de retorno do chat GPT ela é muito surpreendente. Como ela tem ela mimetiza muito a questão humana, a gente fica muito surpreso. Então, imagina você ter aquilo só que com a sua informação, com a sua inteligência de mercado. Você poder empoderar o seu vendedor na ponta com uma informação quase em tempo real que acabou de ser produzida pelo time de marketing, pelo time de estratégia, pelo time financeiro.
só que de uma forma natural. Eu falo que hoje em dia ninguém tem tempo, paciência e até capacidade de assimilação para digerir 50 PDFs de qualquer coisa. Ninguém vai conseguir fazer isso. E não adianta você gravar inúmeros vídeos, tutoriais, porque também a gente tem uma competição por conteúdo absurda, difícil alguém parar para fazer isso. E a nossa mente hoje ela é muito imediata, né? Muito imediata. Então, é literalmente isso. Você quer saber imediatamente a sua dúvida. Eu não quero ter que assistir um vídeo inteiro de treinamento corporativo. Eu não quero ter que acessar um EAD com inúmeros PDFs e PowerPoints. Eu quero responder a minha dúvida. Então, você poder proporcionar para o seu time, enfim, uma interface onde ele consulta a informação e tem uma resposta construída ao estilo do ChatGPT, isso é fantástico. Né? Isso me encanta muito, porque a gente está conseguindo trazer isso que talvez alguns anos atrás a gente não conseguiria nem imaginar. Né? E aí, é um ponto interessante, você falando isso para mim, exemplo, eu tenho aqui 50, 60, 70 teras de informação dentro de servidores gigantes aqui na agência, de informação de 27 anos de história da agência. E a gente chama de arquivos antigos, porque praticamente você não acessa boa parte deles, mas eu tenho que manter o histórico porque tem a questão de segurança de dados dos clientes. Só que eu tenho uma informação gigante aqui. E muitas vezes o meu time começa a escrever algo repetidamente de algo que ele já escreveu. Perfeito. E que ele não se recorda, ele não consegue buscar nessa árvore, né? Porque mudou a pessoa, chegou um novo redator, chegou um novo criativo, e vai mudando. Então, eu tenho aqui hoje esse caminhão de informação que o que é utilizado é 10, 15% disso. Perfeito. Você tem uma biblioteca sem um bibliotecário. Sem um bibliotecário. Então, assim, se alguém chegar na biblioteca e pedir um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, se não tiver alguém para orientar qual corredor você vai ficar uma vida inteira procurando. Perfeita analogia. Cara. Não faz sentido nenhum. Então, o que a gente tem hoje de recursos, principalmente com essa família das inteligências artificiais, que é a tal da IA generativa, e aí a subfamília dos modelos de linguagem. O que é generativa? Explica um pouquinho, porque para mim já abre aqui várias dúvidas. Boa. E você imagina para o incorporador, né? Que são altamente conservadores e de alguma maneira a leitura dele, o que ele vai fazer? Ele vai esperar alguém experimentar para depois ele testar. Claro. Ele não quer ser o inovador, ele não quer... E ele cria um fantasma com inovação. E dá para entender, porque às vezes o inovador também toma risco. Sim, né? Não tem dúvida, né? Nem todo mundo quer ser o primeiro a então estourar a cara na cerca. Né? E a generativa é como o nome diz, ela está gerando algo. Então imagina que ela é uma forma que o computador tem de criar um conteúdo original. Ou seja, se ele estiver criando um texto, que é um conteúdo, ele não está simplesmente copiando e colando um texto que já existe. Ele não é o buscador do Google que está te dando uma informação que alguém escreveu. Não, ele está literalmente escrevendo para você. Se a gente pensar em imagens, ele não é um buscador de imagens que você está lá pesquisando uma imagem estoque para usar numa campanha. Não, ele está literalmente gerando uma nova para você. E tem como isso ser, como eu posso dizer, autoral? Essa é uma boa discussão. Quem que é, de fato, o autor daquela informação? Os principais modelos hoje, então, se a gente pegar a ChatGPT da OpenAI, o Claude da Anthropic, o Bard do Google, enfim, eles têm essa prerrogativa de que o conteúdo que foi gerado é seu. Então, basicamente, só foi gerado para você. Inclusive, se você não salvou aquela imagem que foi gerada ou não salvou aquela resposta e fechou a janela, acabou. Aquela informação não ficou mais em lugar nenhum. Eu e você aqui vamos abrir o ChatGPT e vamos colocar a mesma frase aqui. Como vender um apartamento de 200 metros quadrados nos Jardins. Perfeito. Você vai escrever a mesma coisa. A resposta vai vir a mesma? Não. Isso que é o legal. O conteúdo é original. É claro que se a gente aperfeiçoar muito esse comando, que a gente chama de prompt, aperfeiçoar no sentido de delimitá-lo, nós vamos ter respostas semelhantes. Certo. Eu costumo dizer que é que nem se você tiver um punhado de dados na mão, dados de jogos, e eu também tiver um punhado de dados. Qual a probabilidade de nós jogarmos para cima e eles caírem no mesmo resultado em todos os dados, em 50 dados diferentes? 1 em 1 milhão, sei lá. É mais fácil ganhar na Mega Sena. Tá. E os modelos de linguagem, eles são isso, eles são modelos estatísticos. Então, a forma como ele constrói aquele texto, ela é por análise estatística. Então, eventualmente,
uma escolha que ele fez aqui vai abrir uma árvore de possibilidades que são completamente diferentes se ele tivesse pego um caminho diferente na palavra anterior. Tá. Então, é muito difícil você ter um conteúdo absolutamente semelhante. Na essência, ele vai dar a mesma mensagem. Perfeito. Então, se você fizer uma pergunta sobre um dado científico, por exemplo, ele vai tender a dar a mesma resposta. Da mesma resposta, né? Esse é o ideal. Mas, eventualmente, aquele conteúdo nunca foi visto antes. Esse que é o... A inteligência artificial, baixei aqui o aplicativo do ChatGPT. Ele faz uma varredura no meu próprio comportamento aqui, no meu device? Não, por enquanto ainda não. Então, ainda assim, não, tá. O ChatGPT ele é um instrumento muito enclausurado. Certo. Por que isso? Ele funciona basicamente sobre um conjunto de dados específico, que é a base com qual ele foi treinado. Certo. Então, eu brinco que ele aprendeu a ler e escrever com um conjunto de informações. Então, ele só sabe aquilo. E ele ainda não tem tantas integrações externas. Então, a gente tem os plugins, tem alguns recursos específicos, mas ele ainda trabalha sobre um ambiente relativamente confinado. Em especial quando a gente fala em celular. Então, a OpenAI e as outras empresas elas têm uma preocupação muito séria com relação à segurança dos modelos. Perfeito. Então, são estruturas muito poderosas. A própria CTO da OpenAI, ela comenta sempre isso. Ela fala, olha, nós mesmos fomos surpreendidos com a capacidade de geração de resultados. Assim, não se imaginava. Assim, mesmo quem criou ficou surpreso. Então, o que eles têm feito, e eles publicam essa premissa de desenvolvimento vamos abrindo esses poderes aos poucos. Então, tem que ser muito ensaiado isso. E uma das coisas, inclusive, que eu tenho agora colaborado lá no grupo de pesquisa com eles como é que a gente garante que a resposta que você vai obter ela é segura. Então, existe toda uma preocupação de que uma ferramenta tão poderosa ela é muito boa para o que a gente está falando aqui. Então, a gente fica entusiasmado em ver isso no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, inclusive. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem muitos usos nocivos, né? Então, não vou dar muitos exemplos aqui para não dar ideia, mas imagina que isso pode ser usado para aplicação de golpes, isso pode ser usado para manipulação de questões ilícitas. E ainda que esses modelos tenham já na sua arquitetura defesas para isso, então se você fizer uma pergunta para ele gerar determinado conteúdo, ele não vai dar resposta, isso é fato. Só que se você for relativamente criativo na forma de manipular aquela pergunta, você ludibria o modelo. Entendi. Então você contorna aquela proteção. Isso é muito sério, né, cara? E o que já se percebeu é que assim, nós, seres humanos, não somos capazes de simular as perguntas criativas para testar o modelo. A nossa criatividade não dá conta interessante, cara, de testar o modelo. De testar o modelo. A gente precisa criar uma IA para forçar a barra contra uma outra IA. Contra IA para fazer perguntas que realmente consigam construir essa... Isso é o que a gente chama de time vermelho, é o Red Team. Então, a OpenAI, inclusive, está formando um time vermelho, são especialistas do mundo inteiro que vão usar as técnicas mais malucas possíveis para forçar a barra. Para forçar uma melhor pergunta. Contra o time azul, que é o time interno deles. Que interessante. Agora, voltando para a minha praia aqui, mercado imobiliário, marketing imobiliário, incorporação. Sou dono de incorporadora. Como é que eu posso enxergar, aonde eu posso enxergar a inteligência artificial sendo uma solução? Porque nós sabemos que qualquer incorporação, a principal dor é venda. Porque você pode ter o melhor terreno, você pode desenvolver projeto. Então, você vai, né, no processo do ecossistema da incorporação. Aí a gente vai bater numa questão chamada vendas. Porque, de alguma maneira, o mercado, ele é dependente do corretor. Então, o corretor tem um papel tão importante nessa cadeia. Eu gravei um conteúdo ontem, veio uma pergunta até de um seguidor meu, qual a importância do corretor no processo da venda? 100%. Total. Ele é o agente de venda. Ele é o agente de venda. Então, ele tem um papel tão importante, só que eu percebo que ele usa tão poucas ferramentas e, como você falou, né, a abordagem do corretor, todo esse movimento que ele traz, a chance de ele queimar uma venda, a chance de ele perder uma oportunidade de relacionar com uma persona que tem a possibilidade de adquirir um imóvel dentro daquela característica dele, ela é total. Então, como que... Eu sou incorporador, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Boa. Magno,
como a inteligência artificial pode ser útil para o meu processo no ecossistema da incorporação e, claro, principalmente nas vendas. Nas vendas. Bom, eu diria que é no momento que a venda nasce. E eu penso que a venda ela não nasce naquela situação que você aperta a mão do possível comprador. Ela nasceu lá no planejamento. Perfeito. Então, lá na etapa de planejamento, quando você está tomando decisões, quando você está debruçado sobre informações que eventualmente você coletou como sua equipe de estratégia, quando você está ali definindo a característica do projeto, é desde ali que você já pode ter situações de aplicação disso. Então, os recursos que a gente dispõe hoje, eles te permitem ser uma empresa de tecnologia de dados. Ou seja, você consegue ter um cientista de dados à sua disposição para ajudar a analisar, por exemplo, informações do seu histórico de vendas. Você pode habilitar o seu time comercial, marketing, campanhas a criar discursos mais engajadores alinhado com o perfil do projeto. Perfeito. Então, você vai conduzindo isso ao longo de toda a cadeia produtiva que vai culminar lá na ponta uma venda. Então, desde o planejamento, a parte de execução, toda a confecção de material, toda a distribuição disso de canais. E aí, principalmente, na etapa de você levar tudo isso para o agente de venda, que de nada adianta você ter tudo isso e estar dentro de casa. Certo. Se isso não estiver literalmente na rua, né, se perdeu. Então, toda a parte de capacitação, acesso à informação. Então, o corretor, muitas vezes, ele está literalmente na rua. Então, ele está ali, ele e o celular, ou seja, o dispositivo que ele tem é o celular. Então, é aquele instrumento que ele precisa ter para acessar todo o planejamento, toda a estratégia que a incorporadora definiu. Então, se ele tiver numa situação onde ele pode consultar com velocidade, com assertividade o que ele precisa saber ou o que ele gostaria de levar para o cliente dele, poxa, de novo, agora você instalou nele tudo aquilo que você havia programado na sua etapa de planejamento. Agora, falando desse movimento como você trouxe, entendi qual que é a importância, né, de uma solução como essa, através da inteligência artificial. Só que você vai se deparar com o mercado de corretagem no Brasil, que nós temos boa parte desse público com uma idade mais avançada. Normalmente ele tem uma dificuldade com a tecnologia, e eu posso dizer de 0 a 10, a dificuldade é 8, entendeu? Então é uma dificuldade alta. Ele naturalmente, e a gente trabalha muito sobre isso, ele não é uma pessoa disciplinada, tanto que todos os meets, treinamentos, palestras, a gente prepara material para ele ser altamente didático, porque como ele não é disciplinado, e muitas vezes ele, não estou dizendo generalizando, mas estou dizendo que para mim é 80-20. 20% tem uma certa... 80% ele vai trabalhando do jeito que ele acha que ele tem que trabalhar. Perfeito. Porque ele já acha que sabe tudo, né? Então a gente enfrenta essa dificuldade nesse mercado. 20% é aquele cara que assimilou melhor as informações, ele conseguiu organizar as jornadas de curto, médio e longo prazo, ele tem uma certa disciplina para poder conduzir as negociações e ele usa as jornadas, as réguas que a incorporadora disponibiliza para ele. Isso nesses 20%. Só que desses 20%, apenas 2% realmente ele consegue utilizar todo o ecossistema disponibilizado para ele, das ferramentas de marketing e de vendas. Então, é um desafio muito forte, né, que nós temos, porque assim como você que tem uma empresa de tecnologia e está buscando uma solução para esse setor, né, principalmente para a área de vendas, que é a maior dor, né, que os incorporadores têm, e para mim também, porque como agência de publicidade, como referência de marketing imobiliário, aonde está o meu maior desafio? É convencer o corretor a utilizar as ferramentas que são necessárias para que ele consiga performar. Então, tem esse desafio, né? Tem um desafio, tem. É o paradoxo da evolução da tecnologia. Às vezes ela evolui tanto que ela se torna inacessível para a maioria das pessoas. Muito legal, porque nem todo mundo é especialista naquilo e não faz sentido ser mesmo. Mas aí eu vejo que a gente está, de novo, numa era muito interessante, porque... Eu vou dar um exemplo familiar que eu tenho. Ah, legal. A minha mãe, ela é uma médica aposentada, ela tem 72 anos. E assim, ela não é... Vou dizer que ela não é das mais adeptas à tecnologia. Certo. E para ela já é relativamente complexo operar a televisão dela e sair da Globo para o Netflix. Do Smart TV com, né, ela todos os recursos. O controle remoto com 50 botões já é um pouco complicado. Sim. E aí,
percebendo essa dificuldade que ela tinha de sair do YouTube para o Netflix e por aí vai, falei, poxa, mãe, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma Alexa para você e agora você vai falar com ela. Então, ao invés de você ficar lá, escolhe o botão e troca de um para outro. Aperta para cá, aperta para lá. Você só vai falar para ela assim, Alexa, assistir YouTube. Alexa, assistir Netflix. Pronto. Ou seja, é um recurso de IA, né? É um recurso que a gente chama de speech to text, ou seja, ele está transformando fala em texto e gera um comando e executa na televisão. E facilitou muito a vida do usuário. Perfeito. Só que de uma forma simples. Então, assim, o que a gente está vendo hoje é que essa camada de inteligência artificial ela vai se tornar a tecnologia das tecnologias. Ela é o sistema operacional para você acessar recursos avançados. Então, pegando agora um exemplo do nosso dia a dia de trabalho. Certo. Nem todo mundo tem um traquejo avançado em Excel, por exemplo, em planilha. Perfeito. Então, se você eventualmente levar uma exigência disso para todo o seu time, será que todo mundo é capaz de fazer uma tabela de dados, fazer um PROC-V? Nem todo mundo. Perfeito. Poxa, se você tem uma ferramenta que executa o mesmo resultado, eu quero fazer uma extração de um determinado perfil de vendas, eu quero ter um cálculo, eu quero fazer uma projeção. Só que ao invés de eu ter que instrumentalizar aquilo no Excel, né, eu tenho que digitar comando, eu tenho que saber como é que funciona, eu tenho que saber onde é que fica aquilo, fazer fórmula, ou assistir horas e horas de vídeo no YouTube de tutorial. Se eu pudesse falar isso, eu falo, olha, eu quero saber a projeção de venda para o próximo trimestre baseado no histórico do primeiro semestre, considerando somente imóveis de tal perfil na região tal. Tá lá. Tá os dados. Então, essa interação natural, tem até um nome para isso, a gente chama de NLP, que é o processamento natural de linguagem, é você transformar a forma como a gente, como ser humano, pensa e, portanto, fala, em uma coisa que vai ser potencializada para um uso avançado. Então, desde o exemplo da troca de canal para o Netflix, na televisão que a gente simplesmente fala com ela, ou até você pedir uma análise de dados ou pedir uma projeção linear, alguma coisa do tipo, que exigiria um certo conhecimento. Então, acho que essas ferramentas elas são tão simples quanto. O que explica muito também a velocidade de adoção. Né? A gente viu com o ChatGPT algo que na história nunca tinha acontecido. 100 milhões de usuários em um espaço de tempo tão curto, nada teve uma propagação tão rápida, adesão tão grande assim, né, na história. Né? E por quê? Porque ele é simplesmente uma caixa de pesquisa. Ninguém fez curso para entender como usar aquilo. Tudo bem que você pode depois aprimorar para um uso avançado, mas para você ter uma primeira experiência e já se surpreender, já conseguir ter uma transformação no seu dia a dia, não tem manual de instrução, não tem tutorial, não tem nada. Então, você sabe muito simples. que, claro, né, quando a gente ouve, né, em primeira instância, você já cria um monte de fantasmas, mas o GPT, para mim, nas propostas comerciais, é fantástico. Eu nunca escrevi um texto tão bonito, tão organizado e tão estruturado. Perfeito. Porque você imagina, eu tenho que falar, por exemplo, eu estou preparando uma proposta de uma campanha publicitária. Eu coloco lá, olha, essa campanha publicitária tem todas essas informações aqui que eu preciso. Aí vem um texto super estruturado, organizado, sendo que eu ficava por muito tempo procurando a palavra certa para encaixar ali. E meu time de redação aqui, com certeza, eles aplicam o chat com a informação que ele precisa. Então, ele colocou as informações que precisam estar ali. Joga para o chat GPT. Volta totalmente organizado e volta com mais recursos que, de repente, ele não estava nem identificando naquele momento. E é muito legal você falar isso, né? Porque, assim, você tem uma empresa, você tem uma posição de gestão, de liderança, e o fato de você usar uma ferramenta como essa para te assistir na produção de um e-mail ou de uma proposta para o seu cliente ajuda a desmistificar essa questão de, puxa, eu tenho que usar o ChatGPT escondido, porque se meu chefe vê que eu estou usando um recurso como esse, ele vai achar que ou eu sou preguiçoso ou sou incapaz. E não é isso. Você está me falando que não é que você não seria capaz de produzir essa proposta. Certeza que você seria. Você fez isso a vida inteira sem o ChatGPT. Perfeito. Só que agora você faz isso em 5 segundos ao invés de 1 hora dedicados à produção de um texto. E normalmente a gente levava muito mais tempo tentando construir essa narrativa, mas com poucas... A gente sabe quais são as informações mais importantes. Então, perfeito. Plugando só essa informação importante, volta para mim um conteúdo estruturado. Então, acho que é isso que eu comentei agora há pouco da questão cultural. Assim, a adoção dessas ferramentas ela também vai passar por essa quebra de preconceito de que
usar uma ferramenta de assistência quer dizer que ou eu não sou capaz ou eu sou preguiçoso. Não é isso. Sim. Eu escrevo muito artigo científico, muito artigo acadêmico, e eu faço questão de colocar um disclaimer, nota de rodapé, que este conteúdo foi gerado com assistência do ChatGPT. Perfeito. Claro. Não há por que eu não assumir isso. Você não precisa esconder esse movimento. Então, assim, cara, né? da mesma forma que nós não fazemos conta de cabeça. Sim. Se a gente estivesse aqui num restaurante e chegasse a conta, cada um puxa a sua calculadora. Perfeito. Eu não tenho por que tentar esconder que eu estou usando um recurso para me ajudar. E que faz a conta muito melhor do que eu. Então, assim, não tem um motivo pela qual eu não deveria utilizar aquele recurso. Então, acho que essa quebra desses mitos, esses paradigmas, esses preconceitos, vai começar a trazer isso mais para o nosso dia a dia. Né? Que legal. E me deixa muito feliz, Magno, a sua colocação, porque, principalmente no setor imobiliário, né, que a gente, de alguma maneira, quer contribuir para a evolução, né? E a gente pensa no futuro, né? Eu estou atuando no mercado imobiliário há 18 anos, né? Graças a Deus me tornei um expert em marketing imobiliário. E você quer, de alguma maneira, construir algo que fique, como é que fala? Que você perpetue ou que você deixe um legado de informação, de dados, de construção. E eu acho que esse é o ponto que você consegue trazer isso a valor presente. Boa. Porque eu acho que a gente tem um problema muito sério, né? De com um monte de construções, vamos supor, você levanta uma onda, né? Aí beleza, você surfa ela durante um período, essa onda vai baixar. Só que o que acontece? Toda essa história da onda que você surfou, ela ficou lá atrás. Exato. Você não tem uma perpetuação, você não tem uma forma de tangibilizar isso. Né? Então, a gente está na era da informação, na verdade a era da informação foi a era anterior, a gente está agora na era da geração espontânea de conteúdo. E aí, realmente a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Né? Como é que eu concretizo tudo que meu negócio possui de propriedade intelectual? Será que isso está na cabeça de está num departamento específico? Então, essas ferramentas, esses recursos que estão surgindo, também eles vão nos provocar a ficar mais responsáveis com essas informações. Perfeito. Então, não é todo mundo que tem um storage com alguns terabytes de informação, não tem esse zelo pelo dado. Mas à medida que você começar a perceber o que dá para fazer com essa informação, quem não tinha esse zelo, não tinha essa preservação de conteúdo, vai se arrepender de falar, puxa, como eu gostaria de ter o meu histórico de vendas num sistema, num CRM, para agora poder interagir com isso. Eu vou trazer um exemplo, cara. Não sei se faz sentido, mas tá tudo certo. Meu é papel em branco, porque assim, o meu entendimento de inteligência artificial é como usuário. Estou aqui com um especialista, já tá falando como expert. Não aqui, é? Já tá... Estou com um especialista. Fotos, vídeos. O que acontece? Quantas fotos e vídeos você normalmente capta num mês? Olha, num mês comum eu não sei, mas em viagem eu já cheguei a tirar centenas de fotos por dia. Eu amo fotografia, enfim, então eu sou desse. Aí, quanto desse conteúdo você consegue revisitar e encontrar as melhores fotos ou os melhores vídeos para que você... Eu vou dar um exemplo básico. Eu fiz 50 anos. Aí o local lá falou assim, olha, você tem aqui um recurso de tela, um recurso aqui vertical, então você vai fazer um conteúdo. Busca o seu histórico dos 50 anos. Se você soubesse o trabalho que me deu para conseguir organizar e colocar todas as fotos, não pode esquecer nenhum parente, né? Não pode. Cara, foi um trabalho, eu te juro, eu chegava em casa, tipo 7h30, 8 horas, brincava com as crianças, fazia meu treino, eu ia até 2 horas da manhã para organizar desculpa a palavra, essas caralhas dessas fotos. Entende? Eu entendo isso, assim. Eu talvez seja um pouco alienígena nisso, que eu você me reconheço, assim. Eu catalogo tudo. Então, por exemplo, se você me perguntar aqui as fotos que eu tenho com o nosso amigo em comum, Rodrigo Cabral, eu simplesmente procuro pelo nome dele, ele vai identificar todas as fotos que eu já tirei na história com ele. Então você vai tomando susto toda vez que acha uma foto dele. Tem esse problema também. Né? A gente tem que carregar essas coisas. Então você encontra todas as... Que é um recurso, assim, claro, não sei o que desenvolvi, isso é um recurso do Google, que você simplesmente vai identificando as pessoas e ele, por inteligência artificial, por reconhecimento facial, agrupa. Entende, gente, a importância da inteligência artificial. Então me ajuda muito. Então, eu tive uma situação outro dia, eu tenho um filho de 1 ano e meio, e aí veio lá uma mensaginha da escola, assim, Dia das Mães, mande uma foto da mãe com o filho pra gente colocar num mural e tal. Imagina se eu tivesse que sair buscando, e olha que é só 1 ano e meio, mas 1 ano e meio de
filho pequeno, você tem 1 milhão de fotos. E numa fase que você tira foto... Você tira foto de tudo. Sorriu, fez cocô, andou, sorriu, então, qualquer movimento você fotografa. Eu fiz uma pesquisa combinada. Eu falei, eu quero fotos com Lisa, que é o nome da minha esposa, certo. E Anthony. Ele vai me dar todas as fotos que obrigatoriamente só aparecem os dois. Você tá brincando. Então, ele vai me dar lá centenas de fotos. E aí, se eu quisesse, puxa, mas eu queria a foto com eles na praia. Tá. A foto com eles à noite. Então, você vai segmentando. Então, de novo, às vezes a gente não percebe, mas a gente já está usando IA É isso todo que eu dia. queria que você eu acho que essa é com quem tá assistindo a gente. Uma forma da gente desmistificar é entender que já foi. Essa pergunta de como é que a IA vai ser no nosso dia a dia, isso aqui vai mudar muito a nossa sociedade, isso já foi. Tá. Assim, essa é a pergunta dos anos 90. Nós já estamos usando isso todo dia, nosso celular tem inúmeros recursos, as pessoas não perceberam o quanto elas se tornaram melhores fotógrafos. Sim. Você já pegou suas fotos de 20 anos atrás? Peguei agora nos 50 anos. Eram horríveis. Mas por que isso? Você se tornou um fotógrafo melhor? Talvez, mas muito possivelmente o seu celular é um fotógrafo, uma máquina fotográfica muito mais inteligente. Ela é capaz de usar recursos visuais para adaptar melhor o cenário, a luz, enfim. Então, a gente já está usando todos esses recursos. É o que eu falei agora há pouco. Assim, a gente, depois que você dirige o carro automático, você não sente tanta saudade do manual. Sim. Então, acho que essa internalização das tecnologias que são importantes, principalmente no contexto profissional, né? Então, você que atua numa empresa, você que tem uma empresa, você lidera um time, você toma decisões, assim, entenda que isso é positivo para a sua atuação, positivo para o seu negócio. Eu estaria muito mais preocupado não em utilizar, mas em deixar de utilizar e saber que meu vizinho está utilizando. Fantástico. Então, para fechar, é aquela frase que tem sido bastante repetida hoje em dia, que você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído potencialmente por alguém que usa a IA. Então, acho que essa é a grande questão. Que aula, que aula. Estive aqui com o Magno. Ele é cofundador e CTO da Serafina, uma fintech de finanças pessoais. Agora ele está olhando para o mercado imobiliário, está correto? Exato. E ele está tentando entender como que ele pode trazer uma solução importante para ajudar o setor a conseguir utilizar a inteligência artificial em benefício à melhoria, né, do ciclo da venda, em melhoria de um ecossistema de incorporação. Então, como é que o pessoal te acha? Para um debate, né, sobre esse movimento, né, cara, que você falou para mim que quer trazer aí. Ele está junto com o Cabral, que é um nosso amigo aqui em comum, que já gravou aqui um podcast. Ele também está ficando famoso aí no mercado imobiliário. Segura esse rapaz aí. Mas eu acho que tem, assim, é um debate muito importante para construir uma massa crítica para que os incorporadores comecem a enxergar a inteligência artificial como um grande benefício para o futuro desenvolvimento do setor. Legal, Ale. Cara, o Cabral, que é nosso amigo em comum, ele fala que assim, não adianta você ter também um recurso, uma tecnologia, mas também se você não souber onde aplicar. Perfeito. Então, o Cabral, que já vem desse histórico do mercado, me chamou para a gente entender como nós poderíamos levar tudo isso no contexto do dia a dia aqui no mercado imobiliário, dos profissionais e para ser bem sincero, para a cadeia da indústria toda, assim, para todo o ecossistema. Então, a gente está pensando em algumas ideias de levar isso para esse segmento. O que eu já tenho certeza é que eu acho que tem muita oportunidade para impulsionar a prática profissional. Isso, assim, bota a mão no fogo. Então, fico super aberto para quem tiver interesse, quiser conversar. Onde que eles encontram? O seu LinkedIn? Me acha no LinkedIn, Magno Maciel, ou no Instagram, magnomaciel.tech. Legal. Pode mandar mensagem, a gente gosta de trocar figurinha, Sim, e manda mensagem para mim também, que eu coloco você em contato aqui com o Magno. Vai ser um prazer. Poxa, que legal, Magno. Ale, obrigado pelo convite, valeu mesmo. Obrigado pelo teu conteúdo. Eu falo que a cada podcast que a gente grava aqui no TagawaCast é como uma leitura de um livro. E você deu a oportunidade das pessoas lerem um livro através da sua entrevista sobre a desmistificação da inteligência artificial, a aplicabilidade dela e como que ela pode ajudar a gente, não só no nosso dia a dia, na parte pessoal, mas abrir a cabeça dos empresários, dos empreendedores, o quanto isso traz de benefício para você conseguir usar todo o legado construído e não perder todos esses dados, né, cara? Não deixar esses dados
sem ser utilizados. Eu acho que essa foi uma lição que ficou para mim e eu tenho certeza que vai ficar para nossa audiência. E tô contigo nesse movimento, cara, porque eu sei qual é a importância e eu sei também quantas dores existem, né, nesse mercado. E eu tenho como premissa, de alguma maneira, contribuir sempre dentro do ecossistema do setor, né, cara? Você já está fazendo muito isso. Então, pô, obrigado por me receber aqui, a gente trocar essa ideia, foi super bacana. E uma energia boa. Então, foi foi uma empatia aqui grande, né, cara? Né? E assim, o fato de você estar aqui consolidando informação e levando adiante fala muito sobre a forma como você vê o mercado, a forma como você atua. Então, não é todo mundo que está tão interessado assim em propagar conhecimento de uma forma aberta. Então, cara, parabéns, que obrigado. Legal. Tá na minha missão e acredito que vocês vão adorar assistir esse podcast. 48º podcast, estou muito feliz que os números estão crescendo, né, de podcasts e podendo ter a oportunidade de entrevistar pessoas tão inteligentes e tão engajadas, né, em ajudar de alguma maneira diversos setores e claro que é a minha paixão, que é o mercado imobiliário. Valeu, gente, mais um TaguaCast para vocês e em breve você terá mais informações e novos podcasts para você curtir, comentar, compartilhar. E se você curtiu, claro, leve essa informação para mais pessoas que eu tenho certeza que vai impactar a vida e o negócio de quem está assistindo. Valeu!